Cartago, uma terra de oportunidades, fundada há mais de 2000 anos. Atraídos pela riqueza, pelo poder e pela ambição, estes pioneiros construíram um império que dominou o mundo mediterrâneo durante mais de 600 anos. E fizeram-no através do desenvolvimento da tecnologia mais vanguardista do mundo antigo, tanto no seu país como nas paragens mais longínquas do mundo que conheciam. O segredo, um porto maciço que abrigava centenas de navios de guerra, a vanguarda da mais formidável marinha do mundo antigo. Estes navios saíam a grande velocidade e as pessoas de Cartago viam-nos sair. Cartago é aqui. Mas nuvens de tempestade surgiam no horizonte. Cartago tinha finalmente um inimigo à altura. Uma superpotência nunca antes vista. Roma. Os romanos viam Cartago como uma lança apontada ao coração de Roma. Nesta luta até à morte, apenas uma capital sairia vitoriosa. A outra seria reduzida a pó. A construção de um império. Cartago. Lutas sangrentas. Massacres. Feitos brilhantes de engenharia e atos de coragem suicida marcarão a colisão entre as duas maiores superpotências da antiguidade. Roma e Cartago. Será uma luta até à morte. E o resultado mudará o curso da história do mundo ocidental. Sejam bem-vindos à Tunísia. Eu chamo-me Peter Weller. Quando era miúdo, ouvia falar de Cartago. Sabia que era uma cidade antiga, só não sabia exatamente onde ficava. Já tinha ouvido falar de Aníbal e dos elefantes a atravessarem os Alpes e das famosas guerras com Roma. Aprendi que se chamavam guerras púnicas, no seguimento do termo latino punici, o que Roma chamava a Cartago. Cartago ficava exatamente aqui, na ponta norte da Tunísia. Atrás de mim está a moderna capital de Tunis, uma cidade com cerca de 2 milhões de habitantes, à beira do mar Mediterrâneo. No século XIV a.C., Cartago era um verdadeiro império, dominando o Mediterrâneo com a ajuda de uma marinha formidável. Mas a lenda original de Cartago começa na cidade mediterrânea de Tiro, mais a leste. A cidade fenícia de Tiro, uma bela mulher chamada Dido, e a inveja, a ganância e o desejo doentio de poder que acabam por destruir uma família real. Dido era a bela filha do rei de Tiro. O seu marido era um ambicioso fenício, cuja vida terminara antes do tempo. Fora assassinado pelo cunhado Pigmalião. Temendo pela própria vida, Dido fugiu de Tiro, a sua terra natal, para um território de ninguém, a ponta norte de África. Foi lá que negociou com a população nativa, de forma a conseguir comprar o máximo de terras que pudessem ser cobertas por uma pele de boi. Esperta e hábil, Dido cortou a pele em tiras finas e alinhou-as de forma a abarcar o máximo de território fértil possível. Com ela nasceria a fantástica Carte Adaste, ou Cidade Nova. Quando chegaram a Cartago, apoderaram-se da baía. Olharam para as montanhas, para o curso dos rios, para um local chamado Byrsa, que seria uma grande fortaleza defensiva, e disseram: aqui construiremos a nossa cidade. Cartago prosperou rapidamente. Reza a lenda que depressa se espalharam histórias sobre a beleza e riqueza de Dido, histórias essas que acabariam por chegar aos ouvidos de Iarbas, o rei dos mouros. Parte da história de Dido é a lenda do rei dos nativos da Líbia, Iarbas, que desejava casar com ela. Mas Dido recusava-se. Reza a lenda que, por amor ao marido assassinado, subiu a uma pira fúnebre construída por ela e aí pegou fogo a si própria. Foi aqui, a partir das suas cinzas, que nasceu um dos maiores impérios do mundo que hoje conhecemos. Rodeados por grandes potências e com pouca terra disponível, os fenícios de Cartago voltaram-se para o mar. Eram pioneiros, pragmáticos, abertos a novas ideias e eternamente inovadores.
Quando Dido estabeleceu a cidade, a nova cidade, muitos olhos se abriram de espanto. Uma nova cidade, um novo começo. À medida que as novas rotas comerciais abertas por Cartago se expandiam, a cidade tornava-se uma metrópole internacional. Ao longo dos 200 anos que se seguiram, Cartago tornou-se uma grande potência do Mediterrâneo, estabelecendo colónias na Córcega, em Ibiza e no norte da África. Por volta do ano 700 ou talvez 650 a.C., Cartago é já uma força respeitável. Toda a gente já tinha ouvido falar na cidade e ninguém ousava meter-se com ela. Era uma cidade com uma grande importância. Através das extensas redes comerciais, por volta do século VII a.C., os novos territórios de Cartago foram gerando uma fabulosa arca do tesouro. E a população da cidade atingiu as 300 mil pessoas, fazendo de Cartago uma das maiores cidades do mundo. Podemos mesmo compará-la a Manhattan, com uma população elevada a viver num espaço relativamente reduzido. Era um importante ponto cultural e comercial, não só para o norte de África, mas também para todo o mundo ocidental mediterrâneo. Antes dos cartagineses, grandes feitos de engenharia haviam sido já lançados em nome dos deuses. O centro de Cartago estava muito próximo de casa. À semelhança da América, 2500 anos depois, a riqueza de Cartago atraiu legiões de pessoas em busca de fortuna. Em breve, os arquitetos e engenheiros da cidade tiveram de descobrir uma forma de os abrigar a todos. Um desafio que conduziria ao mais espantoso boom de construção urbana da antiguidade. Havia qualquer coisa na psique cartaginesa sobre o facto de se estar dentro das paredes da cidade. A pressão era muita. Era preciso construir mais edifícios para acomodar cada vez mais gente. Os cartagineses seriam os primeiros a transformar o céu da cidade em propriedade privada, através da construção de apartamentos. Os edifícios chegavam a ter 6 pisos e eram densamente povoados. Toda a gente queria viver em Cartago, que era uma cidade sinónimo de sucesso e de acontecimentos. Quem quisesse subir na vida devia ir para Cartago. Construir uma cidade que resistisse ao tempo implicava o uso de materiais que o pudessem suportar. A resposta estava em El Aouaria, na Baía de Túnez. Ali, naquelas pedreiras remotas, estava um fornecimento ilimitado de pedra calcária, ao mesmo tempo fácil de trabalhar e de manusear. A pedra calcária é a escolha perfeita para a construção civil. E havia depósitos geológicos desse material naquela área, naquela bacia, mesmo à mão. Os arqueólogos pensam que, à semelhança dos egípcios, os cartagineses cortaram cada bloco de calcário com a ajuda de ferramentas muito simples: água e madeira. Depois de fazerem um furo na rocha, pegavam numa alavanca de madeira, enfiavam-na no centro da rocha e depois molhavam-na. A madeira naturalmente expandia e a rocha estalava. A pressão crescente da madeira em expansão provocava fendas quase perfeitas na rocha. A partir daí, os trabalhadores separavam cada bloco com a ajuda de pés de cabra e de outras ferramentas. Uma vez na cidade, os blocos de pedra foram usados pelos cartagineses em construções à base de pilares, que rapidamente transformaram Cartago numa capital bastante dinâmica. É bastante claro que o uso da pedra denotava a sua vontade de ir mais além. Eles pensaram a longo prazo. Para conseguir sobreviver, uma metrópole precisa de uma fonte constante de água corrente, e Cartago não foi exceção. Os engenheiros usaram cisternas como esta. Cada cisterna era feita de uma camada dupla de cinza, casca de ovo e argila, o que a tornava absolutamente estanque. Todas as habitações tinham acesso a uma cisterna através de uma série de canos e canais. Os cartagineses tinham casas de banho totalmente equipadas, com banheiras e lavatórios e até mesmo duches, vários anos antes de Roma. Temos evidências bastante concretas do uso de canalizações domésticas, bem antes da fundação de Cartago. Mas é em Cartago, por volta de 600 a.C., e certamente na cidade de Corcoana,
em 450 a.C., que temos as primeiras evidências de um sistema unificado de circulação de água e os consequentes esgotos. Qualquer tolo pode construir uma casa de banho. A questão é o que fazer com a água usada. Em Kerguelen, podemos ver um sistema único e unificado de água canalizada que é levado a divisões como a cozinha e a casa de banho, e depois um sistema de esgotos comum. Estamos a falar de uma grande evolução. E por isso mesmo é tipicamente cartaginesa, por ser também tão revolucionária. No século VI a.C., Cartago estava a transformar-se numa verdadeira cidade-estado, com magníficos templos, palácios resplandecentes e edifícios gigantescos. Mas à medida que a chama de Cartago ardia com mais intensidade, extinguia-se a dos vizinhos fenícios. A grande cidade fenícia de Tiro caiu às mãos dos babilónios em 574 a.C. Cartago estava agora sozinha. Os cartagineses apressaram-se a navegar para lá da costa do norte da África, continuando a expandir o seu império através da conquista dos mares. Em 520 a.C., 3.000 remadores impulsionam 60 navios pelos pilares de Hércules, hoje conhecidos como Estreito de Gibraltar. Ano, o navegador, o grande almirante de Cartago, navega em direção à orla do mundo até ali conhecido. Preparava-se para lançar um golpe que poderá levar ao domínio total sobre o Mediterrâneo. Todos os grandes navegadores, como Cristóvão Colombo ou Vasco da Gama, que partiram em busca do desconhecido, têm muito em comum com o mais original e mais conhecido de todos, Ano, o navegador. Hanno partiu para o alto mar com o objetivo de estender as fronteiras da rede de colónias e do comércio de Cartago, não só para estabelecer meras atividades mercantis, mas através da fundação de novas cidades de colonos, manter o controle da terra e assegurar o acesso aos seus recursos. As proezas técnicas de Cartago no alto mar foram possibilitadas pelo poder e pela riqueza da cidade. Por volta do século VI a.C., as ilhas da Córcega, Sardenha e Ilhas Baleares estavam sob o seu controle. A fonte do seu poder provinha de uma autêntica maravilha da engenharia, o Porto de Cartago. É um dos marcos absolutos da engenharia cartaginesa. Embora os registros sejam pouco precisos, os arqueólogos acreditam que pode ter sido construído no tempo de Ano. No auge da sua força, no século II a.C., o Porto de Cartago, tecnologicamente superior a qualquer outra instalação marítima do mundo, foi transformado e, consequentemente, a própria vida da cidade. O Porto fazia parte de Cartago. Era o coração de Cartago. Era os pulmões de Cartago. Era tudo para a cidade, tanto do ponto de vista naval como comercial. O porto tinha uma entrada comum do lado do mar, com cerca de 20 metros de largura, que podia ser aberta e fechada como se fossem duas cortinas de ferro. Dentro dos portões existiam duas marinas separadas, a primeira destinada aos comerciantes e navios mercantes. O porto mercantil ou comercial estava organizado em molhos convencionais, de forma a facilitar o mais possível a carga e descarga de mercadorias. Em 400 a.C., podemos facilmente imaginar todos os bens existentes no mundo a serem comprados e vendidos em Cartago. A segunda marina, um porto circular, destinava-se ao uso militar. Havia cerca de 30 docas dispostas simetricamente. 140 ancoradores adicionais, situados no perímetro do porto circular, permitiam que o porto abrigasse um total de 220 barcos. Atualmente foi escavada uma única doca seca, uma lembrança da força que aquele porto teve no passado. Isto é tudo o que resta do Coton, ou porto militar da antiga Cartago. Um coton era um porto interior escavado na terra, em oposição ao porto exterior, colado ao mar. Com todas estas lindas vilas aqui à volta, é difícil imaginarmos que este porto foi outrora a fonte da riqueza e do poder da antiga Cartago. O centro nevrálgico do movimento marítimo era aquela ilha circular, onde existiam 40 ou 50 ancoradouros.
No cimo da ilha existia uma torre enorme, onde as trombetas davam o sinal, onde os mensageiros entregavam ordens de serviço e onde os almirantes supervisionavam as operações ou observavam os navios que chegavam, amigos ou inimigos, embora esses mesmos navios não conseguissem ver grande coisa do que se passava neste porto. Ninguém tinha nada parecido com esta potência, com este poder e muito menos com estas capacidades de navegação e exploração. Quando as barreiras eram tiradas do canal, era como na Segunda Guerra Mundial, com os aviões. Os navios precipitavam-se pelo canal abaixo para dentro do Mediterrâneo. As pessoas viam-nos sair. Cartago é aqui. Durante 2 séculos, Cartago dominou sozinha todo o Mediterrâneo. Mas mais para norte, do outro lado do oceano, um rival estava a transformar-se numa máquina militar sem igual. Roma. Estas duas superpotências depressa entrariam em conflito sobre a posse da joia do Mediterrâneo, a Sicília. Cartago foi construída para o comércio e a Sicília era um ponto crucial para essa atividade. E porquê? Porque está mesmo no meio do corredor marítimo mais importante do mundo. Quem controlasse a Sicília passaria a controlar todas essas rotas vitais. Os romanos conheciam bem as riquezas que Cartago comandaria e começaram a repostar. Por sua vez, os cartagineses acharam que tinham sido eles os primeiros a vê-la. E por isso os romanos estavam em propriedade privada. Tanto Roma como Cartago tinham acampamentos na Sicília. Esta tensão acabaria por desencadear uma série de guerras que fariam estremecer o mundo antigo. Os romanos viam Cartago como uma lança apontada ao coração de Roma e ao seu próprio império comercial. Claro que a única reação possível era a eliminação do seu inimigo. Acabariam por ficar conhecidas como guerras púnicas. Na origem da expressão está a palavra romana para fenícios. O resultado mudaria o curso da história mundial e Cartago seria liderada por um dos maiores génios militares de todos os tempos. No início do terceiro século a.C., a República de Roma é convocada para o sul de Itália por uma cidade grega para ajudar na luta contra os piratas. Não tardou muito para que 2 cidades da Sicília se vissem também em maus lençóis. No início, uma delas, Messina, decidiu pedir ajuda a Cartago, mas depois achou que Roma estava mais próxima e que seria um negócio melhor. Siracusa luta contra Messina e Roma e, numa só batalha, desiste, rende-se e entrega-se a Roma, que nas décadas que se seguem toma conta de todo o sul de Itália e do leste da Sicília. Tudo isto aconteceu já Cartago era a potência que sabemos. E assim começou a Primeira Guerra Púnica. O resultado não só decidia quem passaria a controlar a Sicília, mas também quem seria eleito senhor de toda a parte sul do mar Mediterrâneo. 264 a.C., Roma e Cartago entram na Primeira Guerra Púnica. 17 anos depois, os dois lados continuam num impasse, envolvidos numa luta sangrenta. O empate só é quebrado quando um arrojado e carismático comandante assume o controlo das forças cartaginesas, Amílcar Barca. Amílcar foi o primeiro general do Império Cartaginês. Era um homem com um enorme carisma. Era o homem que sabia como fazer o trabalho bem feito, como apagar aquele fogo sem deixar vestígios. Entre 247 e 242 a.C., este estratego militar varre a Sicília com as suas tropas. Amílcar Barca era um homem dinâmico, poderoso e absolutamente implacável. Mas o que lhe deu mais confiança foi saber que tinha a retaguarda protegida por uma nova técnica de guerra chamada quinquereme, que contava com 5 bancos de remadores. A técnica ainda não tinha sido completamente desenvolvida pelos cartagineses. Tinham sido os gregos a fazê-lo, mas o que os cartagineses fizeram foi aumentar o tamanho do esporão.
Naquele período da guerra, há registros de grandes feitos no domínio da construção de navios e na engenharia. Temos 5 bancos de remadores. Julga-se que havia 3 níveis, com 5 indivíduos cada um. 2 nos 2 níveis de cima, cada um com um remo e um embaixo. A verdade é que se tratava de uma versão mais alargada do trirema. Contudo, apesar de ser uma versão mais desenvolvida, as táticas envolvidas na arte de fazer a guerra eram exatamente as mesmas. O objetivo principal destes navios era abalroar um navio inimigo. Era para isso que eram construídos. Armados com um esporão de metal coberto de bronze, eram concebidos para a velocidade e para a capacidade de manobra. Eram navios bastante velozes. Tentar bater um navio de guerra cartaginês era quase como tentar bater Muhammad Ali no auge da sua carreira. Um navio tinha normalmente 36 metros de comprimento e 3 de largura e tinha capacidade para 420 marinheiros. Com a carga máxima, este navio podia ultrapassar as 100 toneladas de peso. No mar alto, estes mega-navios eram autênticas máquinas assassinas. Estes navios atingiam velocidades nunca antes sonhadas. Quando atingiam um navio inimigo àquela velocidade, era o caos. O navio começava imediatamente a afundar. O modelo anterior, com apenas 3 bancos de remadores, tinha apenas como objetivo abordar o inimigo para desencadear a batalha. Agora o objetivo dos cartagineses era outro. Era destruir navio a navio sem parar. Simplesmente mortífero. O gênio dos cartagineses estava na forma como começaram a fabricar navios em massa. Usavam peças pré-fabricadas e produziam os navios em autênticas linhas de montagem. O inimigo sabia que depois de afundar um navio, surgia logo outro no horizonte. E essa foi uma desvantagem óbvia para os romanos, até encontrarem destroços de um navio cartaginês e decidirem analisar o método de fabrico. Desmontaram o que restava do navio, descobriram como era fabricado, voltaram a montá-lo e apoderaram-se do modelo. Apoderaram-se de um navio cartaginês e fizeram dezenas de cópias. Na verdade, as cópias não eram perfeitas, além de serem feitas de madeira verde. Acabavam por apodrecer muito rapidamente. Mas o que os romanos conseguiram fazer foi ganhar o tempo de que precisavam para virar a maré a seu favor. As frotas romana e cartaginesa usavam agora o equivalente às armas de destruição maciça da atualidade, numa disputa cujo único objetivo era encontrar o Senhor dos Mares. 10 de março, 241 a.C., as duas frotas encontram-se nas ilhas Egati, ao largo da costa ocidental de Sicília, para uma das maiores batalhas marítimas de todos os tempos. A Batalha das Ilhas Egati, na costa da Sicília, foi um ponto de viragem na primeira das guerras púnicas. Na batalha que opôs duas frotas absolutamente brilhantes, Cartago estava em superioridade numérica, mas as suas máquinas de guerra estavam carregadas de cereais e mantimentos para alimentar o grande exército de Amílcar, na altura acampado na Sicília. Muitos navios foram afundados, perdidos ou mesmo capturados. Ninguém estava à espera daquilo. Os cartagineses tentaram reverter a situação, mas a carga excessiva dos navios não os deixou e a vitória foi dos romanos. Foi um autêntico desastre estratégico. No final da guerra, os romanos fizeram cerca de 30 mil prisioneiros cartagineses. Sem qualquer possibilidade de conseguir mantimentos para as suas tropas, Amílcar foi obrigado à rendição e a uma retirada humilhante para Cartago. Era agora claro que o pêndulo do poder no Mediterrâneo oscilava de forma ameaçadora a favor de Roma. Com a vitória, Roma não só ganhou o domínio da Sicília, como os territórios de Cartago na Córcega, na Sardenha e nas ilhas situadas entre a Sicília e a África. Na esperança de enfraquecer ainda mais Cartago, Roma forçou a cidade ao pagamento de um elevado tributo. Mas Cartago ainda não estava pronta para desistir. Virou-se para o Ocidente, para a Espanha, com o propósito de gerar novas riquezas. Os cartagineses enviaram Amílcar Barca para a Espanha. O seu objetivo, em 237, era conquistar o máximo de território possível. Amílcar demorou 9 longos e penosos anos para conquistar as tribos nativas. Quando finalmente conseguiu, todo o território a sul do rio Ebro tornou-se parte integrante do Império Cartaginês. Contudo, Amílcar Barca pagou essa conquista com a própria vida.
Em 228 a.C. foi morto durante uma batalha com uma tribo nativa rebelde. A morte de Amílcar em Espanha foi um duro golpe para Cartago, mas nem por isso foi o fim da capital. Na verdade, o que fez foi abrir alas para uma iniciativa inteiramente nova. Reza a lenda que o filho de 9 anos de Amílcar implorou para ver o pai liderar a batalha de Cartago contra a Espanha. E o pai concordou com uma condição, que o filho lhe prometesse ódio eterno a Roma e um empenhamento total na derrota daquela república. Foi o filho, Aníbal, que se tornou o instrumento da sua vingança. E este foi o primeiro passo num caminho que acabaria por transformá-lo no mais mortífero inimigo que a República de Roma alguma vez teria de enfrentar. 211 a.C. Um espectro assombra a República de Roma. Fora dos muros da cidade, com o exército envenenado para atacar, está o homem mais temido e odiado pelos romanos. Aníbal, o grande general de Cartago. Brilhante, brutal, sofisticado, ele será o pior pesadelo de Roma. Como por magia, Aníbal consegue penetrar nas defesas de Roma. A magia é apenas o gênio do general e o uso que sabe fazer de uma das maiores equipas de engenheiros do mundo. Não restam dúvidas de que Aníbal não foi um dos maiores generais da história. Ele foi o maior general da história. O gênio de Aníbal nascera de um zelo quase religioso para destruir Roma, herdado do pai. Em 221 a.C., recebeu as ferramentas de que precisava para o pôr em prática. Com 26 anos de idade, assumiu o comando do exército de Cartago. Aníbal era filho de Amílcar. Era um político habilidoso, um estratego brilhante, um homem militar. Mas o seu verdadeiro gênio era saber como usar a evolução da engenharia a seu favor. Comandante de um exército armado de coragem, lançaria uma das mais incríveis campanhas de agressão jamais vista. Roma ganhar o controle do Mediterrâneo. Ou seja, o inimigo não podia ser atingido por mar. Impulsionado pelo voto que fizera ao pai, Aníbal decidiu fazer o impossível: marchar por terra através dos Alpes e ir até ao coração do Império Romano. Aníbal sabia que estava em desvantagem, sabia que tinha um exército relativamente pequeno em comparação com o dos romanos, mas arranjou uma estratégia que poderia trazer a vitória. Só tinha de levar o seu exército para a Itália e atacar os romanos em território inimigo. Aníbal partiu em 218 a.C., com um exército de 90 mil homens, 12 mil cavalos e 37 elefantes comprados aos vizinhos africanos. Os elefantes já tinham sido usados em batalha alguns séculos antes. Podiam alterar completamente o desfecho de uma batalha, porque nenhuma cavalaria tinha capacidade suficiente para enfrentar elefantes, e por isso mesmo Aníbal levou-os para a Itália. Em outubro, já tinham percorrido mais de 965 quilómetros e estavam agora cara a cara com o seu primeiro grande obstáculo, o feroz Ródano, em França. Mesmo na altura do ano, em que é menos profundo e menos largo, o Ródano tem sempre entre 100 a 200 metros de largura. Um verdadeiro desafio para os engenheiros de campo de Aníbal. Na outra margem, os gauleses estavam já prontos para dar luta. Mas a fortaleza d'água era por si só um obstáculo potencialmente mortal que tinha de ser vencido primeiro. Os construtores de Aníbal teriam de conseguir dominar a mãe natureza. Não só se levantava um difícil obstáculo à mestria dos engenheiros, como uma verdadeira multidão de tribos insubordinadas e hostis aguardava do outro lado. A solução seria um dos mais espetaculares feitos de engenharia de Cartago. Uma série de jangadas gigantes suficientemente grandes para transportar animais e mantimentos para o outro lado do rio em tempo recorde.
As jangadas tinham cerca de 60 metros de comprimento e 15 de largura. Isso significava que um único tronco não era suficiente. Houve a necessidade de juntar vários troncos de árvores e mantê-los atados uns aos outros. Um feito que requer mais do que o simples conhecimento sobre nós de um membro dos escoteiros. Com velocidade e eficiência, os soldados de Aníbal cortaram árvores gigantes das florestas circundantes e juntaram os troncos com a ajuda de cordas. Os engenheiros também tiveram de ter em conta o temperamento dos elefantes. Depois de juntarem os troncos, as jangadas foram cobertas com uma camada de ramos e com uma camada de terra para que os animais pensassem que estavam em terra firme. Quando estava tudo pronto, Aníbal deu sinal para libertarem as jangadas. Os gauleses, assustados com tamanha audácia, ficaram bastante perturbados quando viram o general cartaginês a dirigir as suas tropas, cavalaria e elefantes em massa sobre o rio turbulento. Quando os cartagineses chegaram à outra margem, os gauleses foram tomados pelo pânico e fugiram sem desferir um único golpe. A operação levou apenas 9 dias. Penso que a travessia do Ródano, num tão curto espaço de tempo, com a ajuda de equipamentos tão rudimentares, foi um dos grandes feitos da história militar. As pessoas tendem a esquecer os pequenos milagres de engenharia que tornam esses feitos possíveis. Aníbal e o seu exército prosseguiram a sua marcha e conseguiram chegar ao sopé dos Alpes. Com a chegada do inverno, as tropas estavam esfomeadas e exaustas. Quando começaram a subir, viram-se confrontados com mais um obstáculo aparentemente impossível de transpor: pedregulhos gigantes. Os engenheiros de Aníbal conceberam um plano que permitiria que as tropas não só passassem por cima, mas que os atravessassem. O estratagema da travessia dos Alpes chocou a população de Itália com toda a certeza. Ninguém esperava que um exército com elefantes o conseguisse fazer. E embora os Alpes possam parecer intransponíveis em alguns locais, a ideia de quebrar as montanhas e abrir um caminho por entre a rocha foi mesmo brilhante. Aníbal terá conseguido passar com os seus homens, já para não falar dos elefantes, por cima, ou terá dado a volta aos pedregulhos gigantes. Segundo um historiador romano, concebeu um plano em conjunto com os seus engenheiros que moveu montanhas, literalmente falando. Abriram fendas nas rochas, encheram-nas com pedaços de madeira e, quando o vento soprou a favor, pegaram-lhe fogo. As rochas aqueceram e, quando estavam suficientemente quentes, deitaram vinagre a ferver nas fendas, o que foi derretendo o material, de forma a conseguirem depois separá-las umas das outras com a ajuda de simples ferramentas de aço. Mas o que fazia Aníbal no cimo dos Alpes com vinagre? Se tudo isto for verdade, e gostaríamos de pensar que sim, esta história diz-nos muito sobre o gênio brilhante do general. Depois de transpor a neve dos Alpes, a simples visão das planícies do norte de Itália deve ter sido simplesmente magnífica. No dia 2 de agosto de 216 a.C., perto de Canaz, no sul de Itália, Aníbal enfrentou as tropas romanas, sob o comando de Terêncio Varrão, num conflito decisivo que acabaria por selar o destino dos dois impérios. Ao início do dia, Aníbal liderou uma força de 50.000 homens, um exército aumentado com a chegada de mercenários contratados, contra os quase 90.000 romanos às ordens de Varrão. Varro decidiu tentar esmagar o seu oponente enviando uma força maciça para atacar o centro das tropas, o que acabaria por se revelar um erro fatal. Antecipando a estratégia de Varrão, Aníbal ordenou à sua cavalaria que começasse a cercar as fileiras romanas a partir da retaguarda. Aníbal tinha feito os trabalhos de casa, tinha estudado a psicologia dos seus oponentes e conseguiu atraí-los para o centro da sua formação e depois engoli-los completamente. Completamente cercados, os romanos foram dizimados sem se conseguirem sequer mexer. Apenas escaparam 3.500 romanos, 10.000 foram feitos prisioneiros e 70.000 morreram no campo de batalha.
A Batalha de Canas foi a única grande derrota infligida ao exército romano ao longo de toda a sua história enquanto império. Tivemos de esperar pela Primeira Guerra Mundial para assistirmos a uma chacina de proporções semelhantes. Canaz foi uma verdadeira obra-prima do ponto de vista estratégico e militar. Contudo, Aníbal foi incapaz de coroar a série de vitórias com uma vitória fatal a Roma. Lutou durante mais de 13 anos, montando cerco após cerco à capital romana e às cidades circundantes, mas a derradeira vitória continuava a fugir-lhe por entre os dedos. Conseguia derrotar os romanos no campo de batalha, mas faltavam-lhe as armas adequadas para tomar a capital. Em 204 a.C., Roma tomou a ofensiva e lançou um ataque sobre Cartago. Aníbal acabou por ter de regressar a casa para organizar a defesa à sua cidade. Em 204 a.C., Cipião Africano, que já tinha derrotado os cartagineses em Espanha, convenceu Roma a atacar Aníbal e Cartago diretamente. Aníbal foi chamado para defender a capital. Os dois pesos pesados encontraram-se para conversar. Não fazemos ideia do que foi dito naquela reunião de chefes militares. Os registros perderam-se na história. Em 202 a.C., encontraram-se de novo na Batalha de Zama e Aníbal foi derrotado. Foi forçado a render-se a um inimigo que passara a vida inteira a tentar destruir. Não conseguiria cumprir os desejos do pai. Foi exilado e, alguns anos depois, nas proximidades da atual Turquia, acabaria por cometer suicídio. A derrota de Cartago no final da Segunda Guerra Púnica forçou o Império a submeter-se mais uma vez aos termos impostos por Roma. Foram forçados à rendição em 202 a.C. Os romanos impuseram de novo duros termos de paz sobre os cartagineses. Em primeiro, foram de novo obrigados ao pagamento de um imposto a Roma. Os cartagineses acabaram por perder também alguns territórios de além-mar. O seu território reduzia-se agora a apenas algumas zonas à volta da própria cidade. Uma parte importante do tratado foi a imposição de uma proibição de fazer a guerra, ainda que defensiva. Com a cidade de Cartago despida da sua força militar, o caminho estava aberto para o exército romano dar início à sua imparável conquista do mundo antigo. O seu primeiro e mais importante alvo seria com certeza a própria cidade de Cartago. A única coisa que se interpunha no seu caminho eram as mais poderosas muralhas do mundo. 150 a.C., Marco Pórcio Catão, orador romano e bisavô do famoso inimigo de Júlio César, percorre os corredores do Senado romano e só tem uma coisa na cabeça: Cartago. Catão conhecia muito bem a localização estratégica de Cartago. Sabia que, enquanto Cartago fosse um reduto independente, estava demasiado perto da Sicília e da Itália para que os romanos conseguissem dominar a navegação ou manter uma presença militar constante. Queria Cartago varrida do mapa. A Numídia, cidade vizinha e ex-aliada, começa a entrar em território cartaginês. Cartago vê-se obrigada a defender-se, mas há um senão. Desde a Segunda Guerra Púnica que Cartago prometerá a Roma não mais pegar em armas contra quem quer que fosse, sem o consentimento daquela. Roma envia uma comissão para arbitrar esta quesília entre as duas cidades, e um dos deputados é precisamente Catão. Quando este vê a prosperidade da capital cartaginesa, desde o final da guerra, regressa a Roma e interpela o Senado, afirmando que tamanha prosperidade só pode ter um significado. Cartago em breve estará às portas de Roma com armas. Independentemente do conteúdo do seu discurso, estradas, política, impostos, Catão acabava sempre com um centerum censio Carthaginem est delenda. Termino dizendo que Cartago deve ser destruída. Cartago, pressentindo que seria aniquilada e sem ajuda da parte de Roma, pega em armas. Roma envia um exército e ordena a todos que abandonem e evacuem a cidade. Cartago recusa-se a obedecer e assim começa a Terceira Guerra Púnica. Todavia, Roma tem agora um problema entre mãos. As maiores fortificações da antiguidade naquela época eram precisamente as muralhas de Cartago. Atualmente, o tempo reduziu a fortaleza aos alicerces. Mas em 149 a.C., estas muralhas eram a derradeira esperança da cidade. Era um sistema tripartido feito de pedra maciça, uma muralha que cobria uma enorme extensão e que se pensava ser intransponível.
A muralha de Cartago era uma verdadeira maravilha e os cartagineses confiavam plenamente na sua força defensiva. A muralha fazia uma circunferência de cerca de 37 km e era composta por 3 camadas defensoras. Em primeira havia uma vala com uma parede mais baixa apoiada por um monte de terra que teria sido construída por uma frente de soldados, que assim podiam retirar-se rapidamente em caso de ataque de maiores proporções. A segunda parte era feita de pedra e dominava as defesas exteriores. Por trás desta segunda parte, existia uma terceira ainda maior, que media cerca de 14 metros de altura e pelo menos 3 de espessura, com 15 torres, com um espaçamento de quase 2 km entre elas e com vigias continuamente de guarda. No seu interior vivia parte do exército cartaginês, que incluía 20.000 homens e 300 elefantes, preparados para qualquer tipo de ataque. O sistema de muralhas que rodeava Cartago fez dela a cidade mais fortificada de todo o Mediterrâneo, se não mesmo do mundo. Acabaria por ser testada contra os romanos. À cabeça do exército cartaginês estava o mítico general Asdrúbal. O comandante das tropas cartaginesas durante a Terceira Guerra Púnica era Asdrúbal, o homem responsável pela retaliação contra os numídicos, o mesmo homem que estará à cabeça da resistência. Enquanto as legiões romanas desciam para a cidade, os cartagineses apressavam-se a organizar uma nova força defensiva. As mulheres ofereceram o seu cabelo, cortaram os cabelos de onde fizeram cordas para fazer disparar as catapultas. As prisões foram abertas, os velhos tornaram-se voluntários. Homens que não praticavam o ofício de ferreiro há mais de 20 anos tentaram voltar a fazê-lo. A cidade armou-se de novo numa verdadeira explosão de boa vontade e de determinação que só veríamos muito mais tarde com os alemães e o cerco de Stalingrado. Em 2 meses de trabalho frenético fabricaram 6.000 escudos, 18.000 espadas, 30.000 lanças, 120 navios e 60.000 mísseis de catapulta. Apesar do arsenal que Cartago conseguira reunir, Roma enviara uma força avassaladora. A cidade estava sozinha, pronta a enfrentar a destruição. Havia romanos e aliados romanos por todo o lado. Nenhuma das colónias estava em posição de enfrentar Roma e Cartago foi abandonada à sua sorte. A cidade agachava-se por trás das suas imensas fortificações na esperança de que a muralha conseguisse repelir a iminente invasão dos romanos. Cartago conseguiu aguentar o ataque durante 3 anos. Até mesmo nos últimos dias, quando os romanos penetraram na cidade, levaram 7 dias a chegar ao topo da cidadela, movimentando-se com alguma dificuldade pela cidade. O cerco romano sugou a vida da cidade a partir de fora. Embora a imensa muralha nunca tenha sido destruída, os romanos conseguiram escalar a partir do mar. Dentro da cidade, a luta continuava pelas ruas. Poucos atiradores cartagineses sobreviveram, mas eram tão ferozes que o comandante romano Cipião Emiliano teve de ordenar que pegassem fogo à cidade para acabar de destruir. Milhares de cartagineses foram queimados vivos. Foi uma verdadeira tempestade de fogo. Deve ter sido um verdadeiro inferno para os residentes. Toda a gente a tentar salvar a vida. Durante o cerco e captura da cidade, Cartago foi totalmente dizimada. A população decresceu de 500.000 para 50.000. Os sobreviventes foram vendidos como escravos para nunca mais regressarem a casa. No ano 146 a.C., o fogo demorou 17 dias a destruir completamente a cidade. Nesse mesmo ano, Roma destruiu Corinto, tomou posse da Grécia e, de um dia para o outro, o Mediterrâneo tornou-se o seu lago privado. Cartago erguer-se-ia de novo, apesar de desta vez ser reconstruída por Roma, como este fantástico anfiteatro aqui em El Jem. No 3º século a.C., Cartago floresceria mais uma vez como porto comercial. Embora seja hoje inegavelmente romana, os espíritos e as vozes de Dido, Ano, o navegador, Asdrúbal, Amílcar e Aníbal continuam a ecoar por entre as paredes romanas,
romanas, implorando por ser lembrados pelos feitos incríveis da sua civilização. Se prestarmos bem atenção, ainda conseguimos ouvir essas mesmas vozes a sussurrar por entre as ruínas que foram outrora a grande cidade de Cartago. Eu sou Peter Weller, para o canal de História. Versão portuguesa Santa Claus Audiovisual.